Maracanã. Ontem, a Conmebol anunciou o Maracanã como sede da final da Libertadores em 2023, agora nessa temporada. Maracanã que recebeu o duelo entre Palmeiras e Santos da final da Libertadores de 2020, disputada em 2021. Mas será que teve algum lobby no bastidor para que isso fosse definido? Muito boa tarde, Rodrigo Matos. Você deve ter visto a grande piada do aeroporto aí do PVC. Claro que deve ter passado mal de tanto rir, mas agora o tema é sério, Maracanã. Eu estava aqui até tentando apurar um negócio aqui no paralelo, deu uma desequilibrada emocionalmente na apuração. Né? Mas boa tarde para o Bruno, boa tarde para o PVC, boa tarde para o Razan. Parabéns aí, Razan, que vai agora narrar jogos na Libertadores. Obrigado, espero que dê tudo certo. Enfim, bom, falando um pouco justamente sobre a Libertadores, o que aconteceu? A CBF... tinha um incômodo na CBF do que tinha acontecido nas últimas finais e de como o torcedor brasileiro, no caso do Flamengo e Palmeiras no 2021 e do Flamengo e Atlético Paranaense em 2022, tinha sofrido em termos de logística, de chegar nas finais, de ter acomodação. Claramente deu problema nos dois lugares, mais até em Guayaquil do que em Montevidéu. Por quê? Em Montevidéu o problema tinha pouco lugar de hospedagem, os voos aumentaram absurdamente de valor, teve gente que foi pela fronteira, né, torcidas organizadas e tal, e Guayaquil, que isso não era possível, foi epopeias aí, via Panamá, ou caiu naquela companhia lá que não conseguiu levar os torcedores, enfim, virou uma coisa que parecia o caminho de Compostela ali, em direção a chegar na final da Libertadores. E isso já tinha sido identificado pela Conmebol, a CBF foi reclamar, né? Foi apontar que existia esse problema, a Conmebol já tinha identificado o problema, e aí a CBF pediu que o jogo fosse no Maracanã, e acabou que o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, tomou a decisão ele sozinho, né? Porque tinha uma previsão de que fosse feito pelo Conselho da Conmebol, vai ter 2 reuniões agora esse mês de março, até que a gente já tinha comentado aqui no programa, se não eu, o Igor tinha comentado sobre isso, que tinha essa possibilidade de ser feito no Conselho, e acabou sendo um acerto ali direto do Edinaldo com o Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, com esse pedido. A Conmebol entendeu o problema logístico e ainda quis, como apontou o Igor numa matéria que a gente fez logo que anunciou, né, quis compensar o Brasil, porque aquela final de 2020 no Maracanã acabou muito prejudicada. Você imagina, poderia ter sido uma festa sensacional ali da torcida do Palmeiras ganhando, e mesmo da do Santos disputando, tendo sido vice. E acabou sendo numa final de Libertadores, né? Eu estava nesse jogo e acabou sendo uma coisa completamente anticlímax, né? Embora o torcedor do Palmeiras que estivesse lá, claro, comemorou, mas não era a mesma coisa que o estádio cheio, né? Então, tinha esse aspecto de compensação. O Rio é uma cidade que não vai ser afetada por essa coisa da hospedagem. Tem o fato de que tem grande chance de ter time brasileiro na final, porque o Rio tem bastante hospedagem, tem voos centrais, só não é tão central quanto São Paulo, que é o principal hub de transporte aqui de aeroportos aqui da América do Sul. Então, não vai existir esses problemas. Foi por isso que a Conmebol optou aí por, em vez de fazer em Buenos Aires, que era candidato com o Monumental de Núñez, e com 3 cidades na Colômbia, que provavelmente se repetiria. Talvez Bogotá nem tanto, né? Porque Bogotá ainda é uma cidade grande, que tem bastante voo e tal, mas se fosse Medellín e Barranquilla, é bem provável que se repetisse o que aconteceu em Guayaquil. Então, foi muito por aí a decisão da Conmebol. Durante a Copa, eu já tinha ouvido, inclusive, do próprio Alejandro, que ele reconhecia que houve problemas na final da Libertadores. Eles não sabem muito bem como operar essa questão de a companhia aérea inflar muito o valor da passagem e dos locais que não têm tantas hospedagens inflarem muito os valores de quarto. E acaba acontecendo bizarrice, inclusive, que eles jogam os preços lá para o alto, quando vai chegando perto do jogo, sobra quarto, e aí começam a liberar quartos. É uma coisa que na Copa do Mundo, por exemplo, é controlada por agências da própria FIFA, para evitar esse tipo de coisa, né? É algo que eu sei que a Conmebol já conversou sobre isso, mas talvez o plano inicial da Conmebol era fazer finais em todos os lugares da América do Sul, que é democrático. Só que
verdade é que a nossa malha aérea e a estrutura de hospedagem está permitindo. Eles foram na opção mais fácil, com esse pedido da CBF, negociação feita muito na encolha pelo Edinaldo, ninguém ficou sabendo. Ele fez ali toda essa costura com o Alejandro diretamente quando anunciou. Foi uma grande surpresa para todo mundo, né? Essa informação de bastidor que o Rodrigo Matos traz a respeito do Maracanã ser uma compensação também, eu não tinha pensado nisso, me chama a atenção, mas faz todo sentido, porque é exatamente o que ele falou, né? Não teve público, era na época da pandemia no Palmeiras e Santos, então alguém que pode ter pensado, poxa, de novo no Maracanã, depois de tão pouco tempo, essa justificativa me parece plausível, porque não teve o público aberto, então você, evidentemente, além da questão da logística, mas o público não pôde vivenciar uma final de Libertadores do Maracanã, porque era só restrita cerca de 500, 600 convidados, não lembro exatamente. Não, tinha mais, razão. 5 mil pessoas. O patamar foi 5, 7 mil, acabou, acho que ficando em 5 mil. E Razan, o Rodrigo tocou num ponto que não tem nada a ver diretamente com o que eu vou falar agora, mas mostra muito do modus operandi do Edinaldo Rodrigues. Pegou todo mundo de surpresa essa negociação nos bastidores para o Maracanã receber a Libertadores, e a mesma forma como ele tem trabalhado ou tem tentado trabalhar na busca pelo novo treinador da seleção brasileira. Ou seja, mostra muito mesmo que ele come quieto, vai nas beiradas, para que isso não vaze ou que não atrapalhe eventuais negociações. Inclusive o pessoal da CBF não estava sabendo, né? Que é um pouco do que você já tem trazendo, né? De como é que ele age no bastidor, né? O Edinaldo. Ontem eu estava falando com o pessoal da CBF, por exemplo, gente próxima ao Edinaldo, e falou assim, olha, fiquei sabendo quando foi anunciado. Então deixa eu ver aqui o que aconteceu. Foi uma coisa ali até para quem estava muito próximo do Edinaldo que foi uma surpresa. Essa negociação. E traz tem uma questão política. O Edinaldo estava se aproximando muito do Infantino, ele é hoje próximo do Infantino, e o Alejandro tem uma questão de relacionamento com o Infantino. Embora não seja tão grande quanto era anteriormente, eles têm uma relação turbulenta, podemos dizer assim, né? E aí, com isso, também o Alejandro traz o Edinaldo um pouco mais para perto dele, né? Tem esse aspecto também, ele está atendendo ali uma demanda, que era uma demanda da CBF, então tem essa questão da aproximação da Conmebol com a CBF, eles não estão obrigados, não é isso, entendeu? Mas tem um jogo ali de aproximação com FIFA e Conmebol que faz parte, tem esse elemento também.